Oi, tudo bem? Essa aqui é a jornada da leitura do livro de Isaías. Hoje é o dia do capítulo 21 e o capítulo 22. Claro que sempre, como eu falo aqui nesse canal, você deve ter a tua própria experiência com a palavra de Deus. Então faça a tua leitura e entenda muito mais ainda o que Deus quer falar com você especificamente. Eu trago somente alguns versículos só para despertar o teu interesse. E claro, dentro desse processo todo, não esquece, faz a tua parte, compartilha com outros para que também esses se sintam motivados a ler mais a palavra de Deus e ter uma experiência sobrenatural com o Senhor e, claro, mudar suas vidas. Agora, para começar, capítulo 21, ele vai falar sobre a questão de como a Babilônia ela acabou sendo destruída justamente pela sua desobediência. E não somente isso, até o povo de Israel acabou sofrendo por causa do seu descaso justamente com aquilo que Deus tinha instruído eles a fazer. Ou seja, servir ao Senhor, buscar o Senhor e, obviamente, envolver outras pessoas justamente nesse processo de conhecer a Deus. Claro que, infelizmente, eles não fizeram isso. Então, olha só, capítulo 21, versículo 4, ele vai dizer assim, ó: o meu coração cambaleia, o horror me apavora, a noite que eu desejava se me tornou em tremores. Olha, existem momentos que a gente observa que, por mais que a gente corra para um lado, corra para o outro, parece que não tem o que fazer. E no caso do povo de Israel aqui, foi avisado muito tempo antes que, olha, se vocês não corrigirem o caminho de vocês, algo de muito ruim vai acontecer. O problema é que o povo não acreditava, aquela ideia, não, nós somos povo escolhido de Deus, nunca vai acontecer nada a nós. Realmente, é mais ou menos assim quando o pai e a mãe sempre estão alertando o menino, a menina, ó, não faz tal coisa que senão eu te pego, hein? Ó, senão você fica de castigo, senão você vai deixar de ter tal coisa. E parece que a criança vai levando, e a criança, digo nós, porque a gente já fez isso, vai levando a gente, aos nossos pais, ao limite. E de repente eles fazem o quê? Fez, eu não disse que não era para fazer, e daí vem as consequências de tudo isso. Com Deus, eu vou dizer assim que quando a gente lê a palavra, acontece basicamente a mesma coisa, de uma maneira bem simplista. É isso. Olha, eu tô avisando. Vocês não entenderam? Então tá bom, faz o seguinte, fica por conta e risco de vocês, vamos ver se vocês dão conta da situação sozinhos. E claro que não deram. Daí começa a viver esse momento aqui de que, eu queria ter um bom momento, mas eu tô passando um momento tão difícil. Eu não estou dizendo, obviamente, então é porque eu fiz alguma coisa. Não, eu estou dizendo que especificamente nesse caso da Babilônia, a Bíblia está me narrando exatamente isso, que foi avisado, o povo não ouviu e por conta disso colheu os frutos da sua desobediência. É o que está na palavra. Agora, olha só o que fala o versículo 9. Eis agora vem uma tropa de homens cavaleiros de 2 a 2, então ergueu ele a voz e disse: Caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Quando nós olhamos aqui, percebemos o que é esse foco de que o povo tinha se voltado, assim como Babilônia e todos os outros povos que estavam ali dentro, porque ali era uma mistura de povos, óbvio. O que vemos é que eles adoravam muitos deuses. O incrível é assim, adoravam muitos deuses, mas não buscavam o Deus verdadeiro. É difícil entender. Às vezes não, porque nós também, muitas vezes, nós sabemos qual é o caminho, nós sabemos que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas mesmo assim, muitas vezes nós buscamos em todos os outros caminhos. Na verdade, muitas vezes nós buscamos em todas as outras coisas. E por último, nós buscamos a Deus. Sendo que se a gente tivesse invertido a ordem, possivelmente nós não teríamos passado por tantos problemas na nossa vida. Então, quando eu olho aqui, e aqui o que nós observamos são basicamente 4 aspectos. Primeiro, houve uma apostasia, ou seja, eles esfriaram na fé deles. Isso que significa apostasia. Eles sabiam o Deus que deviam servir, mas por algum motivo eles esfriaram. Não, calma, dá para servir outro também, dá para fazer outra coisa aqui, dá para cuidar de outra coisa aqui. Deus a gente deixa para depois. Só que, e daí? No momento de dificuldade, adivinhe para onde sempre vamos buscar primeiro? Adivinhe para onde nós vamos buscar? Nós vamos buscar em Deus. Mas então por que a gente não inverte a ordem e busca a Deus primeiro, serve a Deus primeiro e não deixa então chegar nesse ponto de extremo? Agora, vamos lá. Eu falei que eram 4, né? O segundo é a ideia do paganismo, porque aqui está falando das imagens de esculturas.
é adorar outros deuses, é buscar outras coisas, é firmar a nossa fé em pessoas talvez, em situações que a gente espera uma salvação, um livramento, eu não sei, qualquer coisa que você espere. Mas o paganismo é isso, é adoração a outros deuses. Então às vezes nós convertemos nosso coração ao invés de ser a Deus, mesmo estando dentro da igreja. E isso é muito importante estar de olho, porque às vezes estando dentro da igreja, ainda assim a gente está desviado, a gente está buscando em outras coisas, a gente realmente não está vivenciando uma fé verdadeira, que é a esperança só no Deus vivo. Então, devemos tomar cuidado. Onde é que as nossas orações estão sendo dirigidas para quem? Ou melhor, será que a gente está orando? Porque se nem isso a gente está fazendo, eu já digo, e é certeza, nós não estamos conectados com Deus. Porque oração é o que nos conecta a Deus. Se nós não buscamos a Ele, como é que você pode dizer, como é que eu posso dizer que eu estou conectado a Ele? É como eu dizer assim que não, eu tenho um amigo muito próximo, só que eu nunca converso. É difícil você saber o que está acontecendo então com a vida do outro. E num dia corrido, nos dias corridos como a gente vive hoje, é normal isso acontecer. E infelizmente a gente não consegue dar conta de ter relacionamento com todas as pessoas que a gente gostaria. Mas então, você tem que ter, não importa o que aconteça, Deus, Jesus, o Espírito Santo, porque eles três são uma manifestação, é a Trindade que nós devemos estabelecer essa conexão, porque no momento da dificuldade, nenhuma outra pessoa vai nos atender tanto quanto o Deus que nos criou, nos fez e espera que a gente possa seguir o propósito dele na nossa vida. Agora, veja só, terceiro ponto é mundanismo, ou seja, é se adaptar, é aquela ideia, não é resistir às coisas que essa terra nos oferece, mas é nos adaptarmos a ela, nós sentirmos mais prazer nessa terra e menos desejo com o céu. Essa inversão é muito perigosa, é aquela ideia, não, eu amo estar nessa terra, porque aquele que ama essa terra tem um problema muito sério, essa terra jaz no maligno. É a palavra de Deus, não sou eu que estou falando. Então nós devemos amar o que? A esperança de um dia estar com o Senhor. Mas para estar lá, nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos agradar ao nosso Deus, que é ser a sua testemunha. Talvez seja por isso que muitas pessoas não se voltam para a igreja hoje em dia. Por quê? Porque elas não veem diferença. Não há nada que atrai elas. O mundo está tão igual, às vezes a igreja está muito igual a justamente o que o mundo é. E, ao invés de mostrar ser diferente para que essas pessoas se sintam atraídas para mudar suas vidas, não, a gente vende a ideia de que não venha, vai continuar tudo igual. Mas o Senhor diz, a palavra diz justamente isso, venha como está, mas não é permaneça como você está. É um convite a você entrar, você vai ser aceito, não tem problema nenhum, mas o ponto é, busque transformação para que realmente a sua vida seja transformada. Afinal de contas, o que você fez no passado trouxe você até aqui hoje e é por isso que você está vivendo a vida que você tem. Agora, e daqui para frente, vai continuar fazendo a mesma coisa e querer ter um resultado diferente? Não dá, né? Agora, e por último, olha só, o materialismo. A gente se apega tanto justamente a essa questão dessa terra que nós, às vezes, criamos raízes com coisas. E criando raízes com coisas, nós estamos expostos diretamente às decepções que essas coisas podem nos trazer. Porque, fato é, as coisas materiais, elas se deterioram, não tem o que fazer. Por vários motivos. Às vezes você tem, às vezes você não tem, e de repente, eu quero ter muito, e daí você gasta a sua vida buscando essas coisas. E de repente você vê no final, não valeu de nada. Isso é muito claro porque Salomão, o homem mais rico do planeta que já existiu, ele falou, olha, no final eu vi que tudo era vaidade. Toma cuidado com isso. Por isso que, olha só, quando a gente olha o capítulo 22 agora, no versículo 9, vai dizer assim, ó, notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntarei as águas no açude inferior. As brechas aqui, só trazendo como uma metáfora, é justamente o ponto de que o povo foi corrompido porque ele foi deixando brechas na vida deles. E justamente aconteceu o quê? Nesse momento, a gente vê que o inimigo pôde entrar por essas brechas e pôde tomar conta da vida deles sem sequer eles perceberem. E quando viram, eles já estavam presos, eles já tinham virado escravos. E é assim que Satanás age nas nossas vidas. Nós vamos dando brechas em várias áreas, áreas seja familiar, seja sentimental, financeira, física, enfim, todas essas áreas nós vamos abrindo brechas porque nós temos total livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser, seja comer o que a gente quiser, seja buscar a Deus ou não buscar, seja servir a outra pessoa que está conosco ou não servir, enfim, cuidar dos outros ou não cuidar, cuidar de nós ou não cuidar, enfim.
Isso é nosso livre-arbítrio. O que a gente não pode depois é culpar Deus justamente pelas nossas escolhas ruins. O que nós temos que fazer é estar atento justamente ao que a palavra de Deus fala. E ela nos conduz em todos os aspectos da nossa vida. Qualquer tema que você tenha na tua vida, busque que a palavra ela vai te responder. Só que aí que tá, ela respondeu. O problema é, eu e você, a gente vai seguir o que ela está falando ou não vai? Aí que tá o ponto. Se a gente não segue, vai reclamar do quê então? O ponto é, vamos buscar a Deus e fechar todas essas brechas. E o versículo 12 vai falar assim, ó, o Senhor dos Exércitos vos convida naquele dia para chorar, para prantear, para rapar a cabeça e cingir o cílio. Aqui ele está dizendo para você se humilhar. Deus está nos convidando, ó, tudo bem, fez tudo isso, errou, então faz o seguinte, chega-se a mim, mas se arrependa verdadeiramente e me busque. E quando você se entrega, então, quando eu me entrego, tudo começa a mudar. Porque é justamente nesse aspecto que o inimigo se apega ao fato da gente não querer mudar, a gente querer continuar sendo a mesma pessoa. E quanto mais somos nós mesmos, mais parecidos nós parecemos, sabe com quem? Com Satanás. É verdade. Porque nós seremos o quê? Orgulhosos, nós seremos vaidosos, nós seremos raivosos, nós seremos mentirosos. Tudo isso, porque tudo isso é carne. Agora, quanto mais nós nos parecemos com o Senhor, mais nós nos tornamos espirituais. Mais os dons do Espírito vão fluir da nossa vida. Mas esse é um processo. E esse processo é um processo que, sim, vai machucar? Vai. Vai gerar aquele crash interno? Vai. Porque nós temos que não renunciar à nossa carne para servir justamente ao Deus Todo-Poderoso. E daí é onde o Espírito Santo tem total liberdade para agir. Mas é um processo que vale a pena, porque nos transforma em cidadão dos céus já desde esta terra. E agora, olha só o ponto final aqui, ó, o versículo 22. Poreis sobre o seu ombro a chave da casa de Davi, e ele abrirá, e ninguém vai fechar, e ele vai fechar, e ninguém vai abrir. Tá vendo? Quando a gente tem esse processo de encontro com Deus, olha só, a porta que Deus quer abrir, Ele vai abrir para a tua vida, não importa quem queira fechar. E a porta também que Ele fechar. Quer saber? Vai ser um grande livramento para a tua vida e para a minha vida. Porque nós não enxergamos sequer a ponta do nosso nariz, mas o Senhor enxerga tudo. O antes, o agora e o muito depois. Porque Ele já planejou todas as coisas. Agora, o nosso erro geralmente está em querer nós queremos influenciar justamente essas decisões de Deus. Mas isso é incrível, porque se Ele sabe de todas as coisas, é fato que o sonho dele para a nossa vida é o que é perfeito. O nosso só vai causar tristeza e dor. Agora faz o seguinte, compartilha esse vídeo com alguém. E Deus abençoe você, Deus abençoe tua vida e tua família. Leia a Bíblia e se liberte. Até o próximo vídeo. Tchau!